porque ontem, inclusive, estava conversando com, faço parte da quinta regional do Ibracon, né, e um dos membros da regional é o do interior, né, ele estava em Ribeirão Preto. Tava todo mundo que estava participando super agasalhado e o cara de camiseta. Ele comentou lá, a temperatura ontem em Ribeirão estava 30 graus, a gente passando frio aqui, e nem é tão distante, são 300 quilômetros. É, bem diferente, né? Esse Brasil é... Postal, você ficou mudo. Tá. Ah. Eu devo ter esbarrado aqui já. Será assim? A próxima palavra do dicionário Aurélio vai ser o desmutar, tá? Você está mutado. Neologismos aí, né? Sendo Legal. criados. Priscila, tem uma pergunta do Dilo aí sobre as apresentações, se elas vão estar sendo disponibilizadas. É que eu acho que os vídeos, depois acho que o Congresso, o USP é que vai disponibilizar os vídeos do evento, porque a princípio a gente utiliza a transmissão pelo YouTube também, mas é um evento não listado nesse momento, né? Porque a gente teve todos os inscritos aí no Congresso. Oi, posso Mas... falar aqui? Desculpa Oi, interromper, a Gabi. Eu estava falando aqui com o Rodolfo, a Gabriela da PwC, gente. A palestra, na verdade, o evento como um todo vai ser disponibilizado. A gente já vai mandar um e-mail de agradecimento com as palestras. Cerca de 1 hora depois, o YouTube já disponibiliza. Então, a gente vai mandar esse link no final do dia, quando acabar o evento. E depois de 10 dias, o Congresso USP vai liberar todo o conteúdo do evento. Mas a PwC já consegue disponibilizar o vídeo, né? O vídeo da apresentação em si. Isso a gente vai provavelmente soltar hoje no final do dia, não só com essa de hoje, né? Que a gente vai fazer agora, mas com as últimas que a gente teve também no primeiro dia do evento. Tá bom. Legal. Obrigada, Gabi. Excelente. Pessoal, não sei se vocês participaram, nós tivemos 2 eventos na quarta-feira, né? E aqueles que estão nos prestigiando aqui, obrigado por ter nos prestigiado nos 2 primeiros eventos. E legal, Dilo. E aí a ideia é justamente, nós vamos falar logo mais sobre um tema também muito interessante de total aplicação aí para todos nós, contadores. Então, vai ser muito boa a conversa. Espera mais 2 minutinhos, são 11h08 praticamente, e aí já começamos, tá? Tá bom.
Pode passar. Bem, 11h10, vamos começar? Vamos lá. Legal. Bom dia a todos, obrigado pela participação nesse último dia do evento do Congresso da USP. Espero que estejam aproveitando bastante os conteúdos, as apresentações, todas ricas, são informações que é importante a gente está sabendo, nos atualizando. Eu acho que o Congresso USP, a PwC participa há pelo menos 8 anos do Congresso, a gente entende que é um fórum importante para a classe contábil, para a sociedade, então a gente não deixa de participar. Mais uma vez, obrigado a participação de todos. Eu sou Renato Postal, sou sócio da auditoria aqui da PwC São Paulo, a Priscila é uma gerente sênior da área técnica nossa, e a Denise, logo mais, é a nossa palestrante do dia, ela irá se apresentar em seguida. Queria só agradecer mais uma vez a participação de todos. A ideia aqui é passar o palco para a Denise, né? Passar a tela para a Denise, mas nos organizando aqui um pouco com a dinâmica do dia, né? Nós vamos usar o chat, né, como uma referência, como uma forma da gente se comunicar, e a Denise terá aí na sua apresentação algumas paradas técnicas, né? Quando ela for mudar de um módulo para o outro, ela faz uma parada, pede para que a Priscila e eu vamos monitorar o site, o chat, e tendo informações aqui, a gente passamos para a Denise, e então a gente segue com as respostas. E no final a gente vai ter uma apresentação de mais ou menos 45 minutos, terminando mais ou menos às 11h50, e deixar os 10 minutos finais para a gente fazer as conversas e fazer aquele debate, e aquela que é o mais rico de todo o processo, né? E aí, então, a gente abre o microfone para todo mundo participar e ficar à vontade de fazer as perguntas. Terminando o evento, a gente fica na sala mais alguns minutos, até segurar que todo mundo tenha as suas dúvidas esclarecidas, e depois, tanto eu como a Priscila, continuamos na sala PwC, para justamente vocês que tenham interesse em saber um pouco mais de PwC, conversar um pouco mais conosco, a gente vai estar à disposição, ok? Sem mais delongas, Denise, obrigado mais uma vez por estar participando conosco aí, um tema tão relevante. Não vou dar spoiler, porque senão a gente começa a atrapalhar essa apresentação, mas a ideia é falar de um tema super relevante. Eu acho que tenho certeza que a audiência vai ficar entusiasmada com o que você tem a dizer. Então, Denise, por favor, fique à vontade. Legal, obrigada, Postal, aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só me apresentar antes, né, da gente estar começando o nosso bate-papo. Então, meu nome é Denise Pinheiro, eu sou sócia aqui de uma área que a gente denomina aqui dentro Digital Risk, é uma área que a gente tem atuado muito fortemente em trazer tecnologia para o que nós chamamos dentro de um modelo de governança as linhas de defesa, e quando a gente fala de linhas de defesa, a gente está falando, né, desde uma primeira linha, né, de controladoria, contadores, né, mas estendendo ali para a segunda, terceira, até quarta linha de defesa, quando a gente fala áreas de riscos, de compliance, auditoria interna, controles internos e até mesmo a própria auditoria externa, né, então, é como a gente pode utilizar a tecnologia, né, nessa transformação digital que todos nós estamos enfrentando. Mas antes, deixa eu só contar rapidamente minha história aqui, né? O Postal pediu para me apresentar. Meu sotaque não nega, né? Eu sou pernambucana, comecei minha carreira há mais de 17 anos na PwC, lá no escritório de Recife. Depois eu fiz um intercâmbio de 2 anos na PwC de Atlanta, atuando muito fortemente em trabalhos de controles internos, riscos, né, SOX na época, né, trabalhos aí tanto de consultoria quanto a própria auditoria mesmo de SOX, no ambiente de controles e tecnologia. E depois eu vim para São Paulo, passei 2 anos depois em Curitiba, acho que o Postal nem lembrava, né, desse fato, Postal, né, passei 2 anos em Curitiba, e aí voltei para São Paulo e estou, né, atuando, liderando esses temas desde então. Sou formada em engenharia eletrônica, né, então de formação, mas o meu coração é muito tecnologia, né, e é o que eu tenho atuado aí durante todo esse tempo.
Bem, na apresentação de hoje, então, eu trouxe 4 grandes blocos, e aí eu vou me policiar, né, para estar dando essas pausas aí nesses blocos, caso eu, porventura, Postal, eu esqueça, por favor, me lembre, mas falar um pouquinho sobre alguns conceitos iniciais de transformação digital no que a gente chama dessa era de hiperautomação, e aí vai ser um conceito realmente mais amplo. Depois a gente traz esse conceito mais amplo de transformação digital, aí sim para as funções aí de controladoria, riscos e compliance. Eu trouxe alguns cases e demos de clientes recentes que nós fizemos utilizando algumas tecnologias de automação. E, por último, a gente vai falar um pouquinho aqui de um app que nós temos que está disponível para todos vocês aumentarem suas proficiências, né, em tecnologia. Então, a gente quer colocar aqui à disposição de vocês e a gente vai explicar um pouquinho por último, para fechar, né, nosso dia. Quando a gente fala, então, da transformação digital, né, a gente fala muito que hoje existe uma quantidade enorme de tecnologias que estão aí à disposição da gente, né, para tanto buscar eficiência, né, então como é que eu posso fazer, né, mais rapidamente aquele trabalho ou com menos recursos, né, mas quando a gente olha para essas atividades que a gente está falando aqui, tem uma outra questão muito importante que a gente sempre traz, né, de ganhos e benefícios dessa hiperautomação, que é o que tange né, uma maior qualidade, né, uma maior eficácia. Então, a gente vê muito fortemente, e agora com a pandemia, né, uma aceleração de fato grande da adoção de tecnologias, né, para tornar essas atividades de funções aí, né, de controladoria, riscos e compliance que a gente tem falado, tanto mais rápida, né, mais eficiente, para que as pessoas possam focar em atividades que de fato vão estar agregando valor e vão ser inteligentes, vamos dizer assim, e também com outro viés de qualidade, né, e eficácia, né, com essa adoção de tecnologias. E aí a gente traz aqui qual é a nossa visão, né, nesse arcabouço aqui de tecnologias que existe. A gente fala que existe 8 tecnologias essenciais, passando por impressão 3D, internet das coisas, né, em inglês ele chama de IoT, drones. A gente está falando aqui de um arcabouço gigante, né, de tecnologias que estão disponíveis, né, nessa transformação digital. E o que a gente fala é que, na nossa visão, existe uma tendência muito grande de uma convergência de ações mais imediatas para uma adoção e aplicação de inteligência artificial, né? Inteligência artificial está em tudo que a gente realiza hoje em dia, né? Onde você entra hoje, tem um chatbot mesmo para você estar perguntando, interagindo, né? Então, a inteligência artificial está, né, não é novidade, em tudo que a gente, ou grande parte das atividades do nosso dia a dia. Mas o que a gente está falando é a adoção da inteligência artificial nessas atividades mais de back-office mesmo, né? Atividades para atividades mais próximas do que são nossa realidade, né? Então, a gente vê que, de fato, a adoção de tecnologia para o que a gente chama de front office, né? São atividades mais da operação. Isso, de fato, não é novidade, né? Então, desde telecomunicações, né, bancos mesmo, né, seguradoras, várias indústrias que a gente percebe que a adoção de tecnologia na operação já tem uma evolução, mas e para dentro de casa, né? Quando a gente olha as atividades mais administrativas, atividades que são mais voltadas, né, a essas linhas de defesa que eu comentei, aí a gente entende que existe ainda um caminho a se percorrer e muitas oportunidades, né, seja ela no que tange dentro das organizações, mas na capacitação de profissionais com essas outras competências, né?
Então, hoje eu trouxe aqui a definição do que a gente vai estar tratando aqui, trazendo de exemplos mais práticos de 3 grandes conceitos, né? Então, dentro desse modelo de jornada até chegar no inteligência artificial, existe uma maturação, né? E uma adoção que a gente chama que vai sendo desenvolvendo ao longo do tempo, até chegar na inteligência artificial. E 3 delas que a gente vai falar aqui são o RPA, né? O RPA em inglês é Robotic Process Automation, né? E nada mais é do que automação de processos ou atividades sendo realizadas por robôs. E aí eu estou falando de robôs, né? Robôs que são programas computacionais que vão estar substituindo as atividades que são realizadas por humanos, né? Hoje existe uma quantidade enorme de tecnologias. Algumas das principais são Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism, são as 3, né, principais que aparecem em pesquisas de Gartner. E o que eles fazem é tornar o processo, né, de atividades que são humanas e operacionais numa possibilidade de você escalonar isso, né, numa esteira de robôs de uma forma que te permita ter governança, que de fato dê escalabilidade e você tenha retorno de investimento, né? Então, as macros que existiam no passado, no Excel, né, elas foram se sofisticando. Então, hoje existe toda essa quantidade né, de tecnologias que faz com que você consiga tornar isso de uma forma mais escalável, né? E não isolada, né? Silos e atividade. Então, esse é o RPA. O APA, que em inglês a gente chama de Analytics Process Automation, são tecnologias que permitem a gente estar automatizando atividades baseadas em dados, né? Então, imagina que o RPA, ele atua numa camada mais funcional. Então, ele vai né, substituir o que o humano está fazendo direto com a máquina, né? O APA, ele atua numa camada de dados. Então, é como se fosse uma conexão, vamos dizer assim, né? Lá da base de dados, dos bancos de dados da companhia, com a substituição dessas conexões por atividades automatizadas. Então, ele tem uma conexão direto com a base de dados. Por isso que a gente chama de analytics, porque ele vai lá na fonte de dado mesmo. E o Process Mining, aí só para dar alguns exemplos do APA, tem, por exemplo, o ACL, tem o Alteryx. Alteryx, por exemplo, é uma ferramenta hoje bastante utilizada. Mas o próprio SQL, enfim, outras tecnologias que transformam o dado bruto em análises ou em automações, né? E o Process Mining são ferramentas de mineração de dados. Então, o que ele faz é transformar o encadeamento de dados, de transações, para que você consiga fazer descoberta de processos, né, ou encadeamento de atividades baseado em dados, né? Então, existem várias ferramentas também, tem o Celonis, tem o Prom, tem o Perceptive, são alguns exemplos dessas tecnologias. Quando a gente olha, então, deixa eu só tirar aqui que eu estou me vendo, e aí parte da apresentação eu não consigo ver, vou dar um hide aqui. Quando a gente, então, olha como a automação, né, baseado seja em RPA, né, o conceito que eu comentei, e o APA, numa jornada até a inteligência artificial, de novo, a gente vê que houve uma evolução grande já, imagino que vários de vocês já tenham passado por isso, né, desde transformar atividades que são manuais e repetitivas, né, em fluxos de trabalho, em uma substituição por processos, né, integrados. Isso ocorreu, por exemplo, na época de implementações aí de grandes RPs, né, isso ocorreu bastante. Até mesmo agora, essa nova era que a gente está chamando, né, de fato transformar essas atividades que foram, como eu comentei, em grandes silos, né, dentro de processos de forma escalável. É a hora da gente estar fazendo essa transformação, porque as tecnologias nos permitem, né, fazer isso de uma forma
com investimento baixo. Então, o que a gente tem percebido é que as organizações, né, basta sondar, né, o que é que tem de tecnologia dentro da empresa, se descobre. O que a gente tem percebido, né, é que existe realmente já essas tecnologias para as áreas operacionais. Então, o que elas estão fazendo é trazendo, de fato, para essas outras atividades dentro da contabilidade, contadoria, né, com um investimento muito mais baixo, de fato. E aí, a próxima etapa de fato, aplicar aí a aprendizagem cognitiva, o que a gente chama de machine learning, né, que é o aprendizado, né, baseado no que você já automatizou. A próxima etapa é tornar aquela automação, né, de forma inteligente, para que você consiga aplicar técnicas de aprendizado, para que a próxima etapa, de fato, seja, né, a inteligência artificial. Então, esse é o caminho que a gente vê. Eu destaquei aí esse quadrinho da automação, porque é onde, de fato, a gente imagina que é o próximo passo, né? Tem organizações de clientes que já estão, né, mais amadurecidas, mas, de novo, eu repito que a gente acredita que para funções financeiras, né, e de contabilidade, tem uma oportunidade enorme ainda de explorar, né, esse tema de automação, né? E, então, algumas tendências que a gente tem observado, né, sobre essa era digital na contabilidade, eu gostaria de destacar, então, quatro grandes tendências, né? Então, a busca de eficiência mesmo, como eu comentei, por meio de técnicas e tecnologias de automação, né? Comentei duas aqui, né, que é o RPA e o APA. A busca de mais insights, a gente fala de assurance, né, que é uma palavra que a gente utiliza muito no nosso meio, né, de auditoria, mas o assurance a garantia, né, a qualidade, né, de fato a gente ter a confiança por trás das atividades que a gente executa. Então, a busca de mais insights, que são mais ideias, mais valor, né, no que a gente executa, e mais garantia e qualidade nas decisões por meio, né, de dados, né? Então, essa, de fato, é uma tendência grande também que a gente tem observado. Uma outra tendência que vem conectado tudo bem, eu vou utilizar essas tecnologias, mas como é que eu garanto que os riscos por trás delas, né, seja risco de cibersegurança, de privacidade, né, eles de fato estão sendo endereçados, e principalmente com o movimento de migração de tudo que a gente realiza. Então, os grandes sistemas das organizações, eles têm migrado para infraestruturas que a gente chama de cloud, né? Então, nesse movimento de automação e migração para cloud, como é que a gente garante a segurança e os riscos, né? Como é que estão sendo endereçados? E, por último, a gente não consegue fazer isso tudo sem que as pessoas sejam transformadas, né? Que a cultura das organizações e as pessoas sejam transformadas. Então, a gente tem trazido muito para a discussão do que a gente chama de Workforce of the Future. Então, quais são as competências, quais são os novos skills, né, que os profissionais vão precisar ter, né, saindo da universidade ou se capacitando dentro da universidade e mesmo no ambiente de trabalho, para que seja possível estar navegando nesse desafio, né, de grandes tendências que a gente tem observado. Eu vou dar talvez uma pausa aqui, Priscila. A gente está falando de alguns grandes blocos. Eu acho que esse primeiro grande bloco foi, de fato, trazer um contexto, né, da transformação digital mais no âmbito mais completo aí, né, do que a gente observa, e já começando a trazer para o mundo da contabilidade. Não sei se tem alguma dúvida, Postal, se tem algum comentário, fica à vontade. Estamos aqui monitorando o chat, está tudo em ordem. Eu acho que a principal afirmação que você fez aí, Denise, é justamente que a transformação digital não é em todo esse ambiente, a transformação digital é nas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco do que você vai começar a falar a partir de agora, porque realmente, se realmente não existir uma visão das pessoas em relação a esse desafio de mudar, né, de mentalidade, maneira de pensar as coisas, realmente nós estaremos sim fora do mercado. Mas está tudo em ordem, pode ir em frente, por favor. Perfeito, está ótimo. Muito bom. E esse comentário, né, da transformação das pessoas,
vocês vão perceber que nos casos de uso, né, alguns exemplos que nós trouxemos aqui, grande parte do benefício, né, indireto, né, qualitativo, que a gente chama, a transformação realmente do mindset, né, de como é que eu vou pensar diferente, olhando as atividades que eu realizo. E o que a gente tem até brincado aqui é que, uma vez você sendo, né, picado ali pelo mosquitinho ali do digital, né, não tem volta, não tem transgressão, né? As pessoas não vão voltar a querer fazer as atividades utilizando tecnologias anteriores, né, sabendo que a gente tem um poder, né, nas mãos, né, da transformação do dado. Então, de fato, a transformação da mentalidade é fundamental e é o que a gente tem percebido na adoção, né, de Perfeito. tecnologias como essa. Eu trouxe aqui, me perdoem por estar em inglês, mas é porque tem várias dessas terminologias, né, que quando a gente vai tentar traduzir para o português, elas não têm a melhor expressão, mas eu queria só trazer aqui, não vou ler, né, mas vou deixar alguns minutos na tela para que vocês possam tentar, talvez, se encaixar aqui, né, ou se identificar com algumas dessas atividades que permeiam diversas funções aqui contábeis, né, seja em atividades ali de fechamento contábil, mas mesmo em áreas ali de planejamento financeiro. Mas o que nós, né, a ideia aqui desse slide é que a gente possa demonstrar para vocês todos esses que estão pintados em rosinha, né, num tomzinho um pouquinho ali mais claro, são processos que nós acreditamos, né, baseado em experiências em diversos clientes, que tem um potencial alto de automação, né? E a gente está falando de potencial alto de automação, a gente está falando aqui de uma possível economia de mais de 50%, quando a gente compara, né, o tempo, né, o investimento das atividades antes e pós-automação. Né? Então, a gente está falando aqui desde atividades de consolidação, né? Atividades de conciliação, muitas atividades, né? A gente chama de, em inglês, de data gathering, né? Você está buscando uma quantidade enorme de bases de dados e está consolidando essas informações. Hoje ainda existe uma atividade enorme manual, né, de estar transformando essas informações para que só depois você consiga, de fato, tirar o proveito dela, realizar análises, né? A gente tem pesquisas de Harvard que demonstram que mais de 80% das atividades que são realizadas hoje ainda são para transformação do dado, né? Então, atividades muito operacionais, né, para que você consiga, de fato, aplicar depois de 15% a 20% em análises que, de fato, vão tirar proveito e vão ser valores adicionados ali nas funções que vocês exercem, né? Então, são diversas possibilidades, né, e oportunidades de automação em funções, né, correlacionadas aí com a contabilidade, tá? E aí, qual é o perfil dos novos contadores ou auditores, né, que a gente traz aqui? Alguns das capacidades, né? A gente está falando de pessoas que precisam ser, né, curiosos sobre tecnologia, dados e segurança cibernética. Então, a gente vê que esse é um perfil muito importante, né, de aguçar a curiosidade, né? Então, estar muito atento, né, às mudanças que são muito rápidas, né, que ocorrem no mundo digital. Pessoas que conseguem identificar aplicações de tecnologia. Eu trouxe ali alguns exemplos de aplicação de tecnologia, mas fazendo analogia, né, de algumas daquelas aplicações, o que mais, né, podem ser aplicados, seja na tecnologia e dados nos seus trabalhos. Então, profissionais que conseguem fazer esse link, né, fazer essa correlação da aplicação de tecnologia com as atividades, vai ter, né, um destaque, certamente vai ser um perfil importante, né, olhando para frente. Profissionais que estão atentos, né, numa visão de riscos, né? A gente falou bastante aqui, né, de riscos cibernéticos, riscos relacionados
a ética também, né? Ou seja, vai permear vários aspectos de riscos. Então, profissionais que têm essa capacidade também de enxergar, né, os riscos por trás disso, né, vai ser um perfil importante. Manter-se atualizados. Então, hoje a gente tem uma abundância, né, de informação, de fontes diversas aí, de capacitação. Então, está muito atrelado ali ao item 1, de manter-se atualizado, ter essa curiosidade, né, de buscar informações e fontes recentes em relação a esses temas. Ser capaz de entender e articular, né, tudo isso que a gente está falando, e a capacidade de interpretar os resultados. Então, essa migração do 80-20 que eu comentei, né, antes talvez existia uma exigência muito grande de ter profissionais e pessoas que seriam capazes de transformar as informações, mexer muito bem em Excel, né, e conseguir fazer essa transformação do dado. Acho que hoje vai ter uma exigência maior de competências e expertises aí na análise dos dados. Então, eu particularmente acredito muito, né, de que vai ter uma exigência maior nesse tipo de competência, né, de saber analisar resultados de dados. E, por último, saber quando chamar um especialista. A gente não precisa saber de tudo, né? Mas onde, quando, qual é o momento necessário de chamar um especialista. Então, trouxemos aqui, né, um panorama de algumas competências que a gente entende que seriam perfis aí importantes aí dos novos profissionais. Denise, esse slide eu acho muito legal, esse que você acabou de apresentar, porque simplesmente é onde a gente olhar esse slide e ticar, né? Exato. Eu acho que ele representa exatamente o que nós temos que ser como contadores, como profissionais da contabilidade a partir de agora. Queria só, eu sei que o tempo está passando, mas ser rápido, num exemplo, nós temos um colega nosso, um ex-PwC, que saiu, foi para trabalhar numa empresa, e ele estava comentando exatamente o item 7 seu, né? Justamente o engenheiro digital senta do lado dele e ele informa exatamente quais são as atividades rotineiras que ele executa, e eles começam a discutir juntos ali o que pode ser feito no processo de digitização para justamente transformar aquilo por um processo de um RPA ou por um processo onde, a partir dali, eles façam um investimento de tempo e aquilo que ele investia, ou gastava, a palavra mais correta é essa, 4, 5 horas de processamento, aquilo ia ser transformado em um clique. Então, realmente, é sensacional. Eu acho que é isso que nós temos, esse slide aqui, é tirar uma foto, colocar na parede, como um atleta olímpico. Ele fala assim, pô, eu tenho que chegar na natação, eu tenho que fazer a minha prova em 43 segundos. Ele olha para aquela informação todos os dias, eu tenho que nadar e fazer melhor do que isso. É esse slide. É isso aí, Legal. pessoal. Eu acho que é uma Muito meta bom. que todos precisam ter. Não é fácil, mas ela é super possível, né? É só, de fato, ter essa nova mentalidade, eu diria, né? Esse slide eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu acho que a gente já falou bastante dessa jornada de transformação digital, mas aqui é como nós temos levado essa jornada de transformação para os nossos clientes, né? Como a gente tem respondido questionamentos como, Denise, tá bom, eu entendi tudo que você está me falando, agora como é que eu começo isso, né? Como é que seria o pontapé inicial, né? Como é que seria... O que você nos recomenda de primeiras ações ali para começar uma jornada de transformação digital? Então, baseado nessas provocações que a gente recebeu bastante de clientes aí nos últimos, eu diria, 1 ano e meio, a gente desenvolveu, então, essa visão de jornada de transformação digital, principalmente para essas linhas de defesa, tá, pessoal? Porque a aceleração disso, de novo, para áreas operacionais é outra. Então, eu estou falando muito da nossa visão de jornada para atividades, né, como nossa aqui de contadoras, né, de auditoria interna, externa. Então, essa é a nossa visão. A gente dividiu, então, nossa visão de jornada em 3 grandes ondas. A primeira onda a gente chama de Digital Assessment. O que é essa primeira onda? O estabelecimento da base, né? A formulação da visão estratégica,
para que caminho eu vou seguir, né? A minha visão estratégica de transformação digital está conectada com a visão estratégica da companhia. Qual vai ser o modelo de operação dessa transformação digital? Por exemplo, existe um conceito hoje de COEs, né, que são os centros de excelência. Eu vou ter um centro de excelência, né, que vai estar debaixo da minha tecnologia, junto de uma área que a gente chama de tecnologia, de governança de tecnologia. Vai ser centralizada, vai ser descentralizada, vai ser híbrida, ou seja, existem discussões enormes ali que está debaixo dessa primeira onda, que é estruturante, né, que é estratégica. Uma vez isso estando estabelecido, a gente recomenda começar com um projeto piloto. Selecione uma área, por exemplo, de contas a pagar, contas a receber, né, fechamento contábil, e faça o que a gente chama de identificação de oportunidades. Então, a gente faz, de fato, uma aplicação de uma visão do end-to-end do processo, que a gente chama do início ao fim do processo, para que ali seja feito um diagnóstico e descoberta de quais são as possibilidades de automação, né? Com todos os olhares possíveis, ou seja, eu estou trazendo o olhar de revisão do processo, mas também com o olhar de endereçamento dos riscos, com endereçamento de controles, ou seja, o que vai ser substituído de controle por um robô, ele endereça os riscos necessários. Eu sou empresa que eu sou sujeita a SOX, então eu preciso ter uma preocupação se aquele robô ele vai estar sendo substituído por uma atividade que é sujeita a SOX, eu preciso estar endereçando ali também alguns aspectos importantes. Então, dali, normalmente, projetos dessa natureza, a gente sai com o que a gente chama de roadmap e com um business case. Né? O roadmap que a gente chama é uma visão de quais são os próximos passos, né? Então, baseado nessa descoberta, então, desse processo piloto, como é que nós ajudamos na organização dos próximos passos? E o que a gente chama de business case tá bom, então, isso se sustenta? Isso se paga, né? Então, é, de fato, um caso de negócio para ser levado para altas administrações e tomada de decisão, né, do início dessa jornada. A segunda onda, a gente chama de implementação em escala. Tem clientes nossos que desenvolveram mais de 200 robôs na operação e esqueceram da governança. Esqueceram que precisa, de fato, ter essa etapa anterior de talvez montagem aí desse COE que eu comentei, ter papéis e funções, né, muito bem estabelecidas e documentadas, ter os riscos do programa de robotização, né, identificados, detectados e endereçados, até que você tenha, de fato, uma esteira de implementação de automações muito robusta e aí sim inteligente e responsável, né? É da forma que a gente enxerga, não conseguimos enxergar diferente disso. E aí, a terceira onda que a gente fala, aí sim, muito conectado com o que eu falei lá em cima de chegar na inteligência artificial, é onde a gente quer chegar, e eu entendo que todas as organizações, né, também estão caminhando. Mas até lá, né, a gente entende que essa primeira e segunda onda já representa 75% a 80% do que já pode ser de ganho mais imediato. E, de novo, eu não posso deixar de reforçar, lá embaixo existe uma tarja chamada Digital Upskilling, né? Que é como as pessoas vão precisar estar continuamente, né, se recapacitando para que você consiga, né, acompanhar essa transformação digital. Tá? Os próximos slides, então, eu vou trazer um case rapidamente de RPA, um case de APA, e eu vou falar rapidamente de um demo de RPA. Né? Eu vou correr aqui por conta do horário, mas são mensagens muito rápidas, eu acho que a gente vai conseguir cumprir, sim. Esse case aqui é um caso de uso, né? Foi uma reflexão muito grande de como a gente poderia estar acelerando a transformação digital por meio da utilização de tecnologias de APA, que a gente chama, que é aquela tecnologia baseada em dados. Lá atrás, então, nós trouxemos uma concepção de bootcamp, e por conta da pandemia, nós refizemos, né, esse conceito de bootcamp para bootcamp virtuais. E tem funcionado super bem. Né? O que são esses bootcamps? São sessões de imersão
de 3 a 5 dias, que partem de uma sessão de ideação, que nós chamamos, né? Que a ideação especificamente em atividades que a gente já sabe que tem uma quantidade muito grande de atividades operacionais, né? Com muita manipulação de planilha ou dados, né? Que a gente consegue estar rapidamente tirando proveito disso. Aplicar esse brainstorming, né? Então, a sessão de ideação para descoberta dessas oportunidades. Depois, a gente tem um tempo ali de 2 a 3 dias de desenvolvimento colaborativo. Normalmente, a gente faz isso, inclusive, com pessoas das áreas, por exemplo, de contabilidade dos próprios clientes nossos. Então, a ideia é que as próprias pessoas, né, ou analistas contábeis, possam colocar a mão na massa mesmo e poder estar desenvolvendo essas automações. Então, por isso que a gente chama de desenvolvimento colaborativo, para que a gente chegue no final dessa sessão de bootcamps com automações já desenvolvidas. Então, é uma metodologia de aceleração, né, de automações de baixa complexidade. Por que de baixa complexidade? Porque é tiro curto, né? A ideia é que a gente saia ali de 2, 3, 5 dias com automações já realizadas. Por isso que a gente fala que são automações de baixa complexidade. Nós já realizamos, esse slide até está desatualizado, porque até pouco tempo nós tínhamos realizado mais de 50 bootcamps, mas a gente já chegou aí à marca de mais de 125 bootcamps realizados, e esse percentual de ganho, que a gente está falando aqui de mais de 70% de economia, ele vem se confirmando, né? Então, quando a gente fez 50 bootcamps, a gente capturou ali em torno de 70% de ganho em relação à economia de horas investidas e 80% em relação a atividades antes e pós-implementação da automação, e isso vem se confirmando, né, em mais de 125 bootcamps já realizados. Então, esse é um exemplo, né, de um tipo de metodologia que está sendo aplicada, seja dentro mesmo da PwC, mas para os nossos clientes, como forma de aceleração do uso de tecnologia de APA, tá? Um outro caso que eu queria trazer aqui para vocês é o caso de uso de RPA para controles internos, né? Para atividade de controles internos. Mas tudo que eu falar aqui de controles internos, vocês podem fazer uma analogia com quaisquer outras atividades que vocês realizam dentro da contabilidade, dentro da controladoria, funções fiscais, enfim. Mas esse foi um projeto interessante, porque eles nos chamaram, naquela etapa que eu demonstrei para você do Digital Assessment, para dizer, olha, queremos começar uma jornada, mas não sabemos por onde, e eles selecionaram um processo de desembolso de contas a pagar, para que nós aplicássemos aquela metodologia de avaliação do end-to-end do processo, do início ao fim do processo, para a identificação das oportunidades. Então, nós temos uma outra metodologia que nós chamamos em inglês de Wide Scan, Narrow Scan e Deep Scan, mas nada mais é do que colocar uma lupa, né, desde do alto nível até um nível mais baixo de atividades, né, desde o processo, passando por subprocessos e atividades, e a identificação de oportunidades de automação. Nesse caso, foi RPA mesmo. Então, eles queriam um projeto de RPA. Então, nossa ótica foi onde poderíamos ter oportunidade de utilização da tecnologia de robotização. E aí foi muito legal esse projeto, porque de lá saímos com vários ganhos. Então, só desse projeto, desse processo de desembolso, eles teriam uma economia de mais de 10 mil horas anuais de atividade que eles já realizavam, né? E aí, desse processo de desembolso, eles selecionaram um caso, que foi o de fechamento de caixa, para que nós, de fato, implementássemos um robô. E aí, nós implementamos um robô dessa atividade de fechamento de caixa, e só nessa atividade de fechamento de caixa, que eles incorriam em torno aí de 1.500 horas por ano, com mais de 3 analistas, eram 3 analistas e um assistente, que gastava em torno aí de 5 horas e meia por dia de fechamento de caixa. O que era essa atividade? Era entrar em 3 bancos, né, sites de 3 bancos de 6 contas, baixar o relatório, fazer a conciliação com dados do RP e depois compilar essas informações para a tomada de decisão em relação ao fluxo de caixa. Então, até chegar na tomada de decisão, tinha 1.500 horas sendo gastas anualmente.
E quando a gente implementou esse robô, essas 1.500, né, passaram a ser realizadas em 4 minutos, né? Ou seja, na verdade, 5 horas e meia por dia em 4 minutos. Então, foi um ganho assim enorme, que de fato liberou aqueles 3 analistas e um assistente para fazer análise, né? E atividades muito mais produtivas e inteligentes, que é um dos grandes objetivos que a gente traz, né? Então, quando a gente fala em oportunidades aqui no ambiente de riscos e controles, nós falamos em oportunidades no âmbito de a contabilidade. Aqui eu fiz questão de trazer também no âmbito de riscos e controles. A gente está falando aqui de muitas atividades ainda manuais, muitas atividades que dependem de relatórios, né, que a gente chama de key reports. Então, são várias oportunidades que a gente enxerga aqui. E a gente entende, de novo, voltando na nossa discussão ali do upskilling, né, de competências das pessoas, né, a gente fala que são várias competências requeridas aqui. A gente está falando de uma competência ali de tecnologia, uma visão de processos de negócio, de indústria, uma visão de governança, de riscos e compliance, e a mudança de mindset. Então, eu fiz questão de trazer aqui, porque acho que são direcionadores importantes, né, de quais são as competências que a gente entende que são nortes, né, são norteadas aí para trabalhos e características dessa natureza, né. Denise, vou te atrapalhar só um pouquinho, tem um comentário aqui no chat, por favor, em relação ao case que você trouxe, né, na realidade, um pouquinho do slide antes. Aí tá aqui, com essa automação, né, do RPA, foram extintas 3 posições de trabalho de analistas e 1 de assistente. Ganho para quem, né? Então, esse que é o comentário aqui da Fernanda. Aí, se quiser comentar um pouquinho, uma provocação aí. Eu até coloquei alguma coisinha aqui para a Fernanda, mas pode responder, Denise, por favor. Não, fale, Postal. Quer falar? Não, eu escrevi para a Fernanda aqui, realmente o perfil do profissional vai ser alterado, né? Então, estamos liberando pessoas para outras atividades, para outros aprendizados. E aí, assim, realmente, se a pessoa não buscar a sua qualificação, de fato, ele vai ficar para trás e o risco, sim, de perder o emprego existe. Por isso que aquele slide com os 7 pontos que você bem pontuou tem que estar colado no teto do quarto da pessoa, porque realmente a pessoa tem que, a partir de agora, desde agora talvez seja até tarde, né? Eu diria que desde mais ou menos um ano atrás, né? Olhar sua carreira profissional e ficar atento para justamente se qualificar para o que nos trouxe até aqui. Essa frase vocês vão ouvir muito na vida. O que nos trouxe até agora não é o que vai nos levar daqui para o futuro. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui é uma provocação. Agradeço a Fernanda pela provocação, mas a ideia é justamente essa, né? Eu acho que com o teu comentário, a nossa convicção é que realmente nós temos que ser diferentes, nós temos que agir diferente desde já. É isso aí. Veja só, nesse caso específico, primeiro, Postal, eu concordo 100%. Eu acho que sim, existe o risco desses 3 analistas e assistentes serem dispensados, se eles não tiverem a preocupação de se reinventarem, né? De se tornarem relevantes, de buscar essa nova capacitação. Então, nesse caso específico, não era esse o objetivo, porque a área já era muito reduzida. Então, muito pelo contrário, eles de fato tinham outras atividades que precisavam ser realizadas, muito mais relevantes, e o que eles queriam de fato era uma substituição, né, dessas atividades que eles executavam. O risco existe, claro, mas eu concordo 100% com o Postal. Acho que todos nós, né, precisamos estar atentos a isso, né? O processo é muito acelerado hoje em dia dessa transformação. Então, as pessoas precisam estar atentas, né, a se recapacitarem para que novas oportunidades surjam. Quantos de vocês já ouviram falar, né, de quais tantas outras profissões que estão surgindo e tantas outras atividades que estão surgindo, né? E eu acredito muito nisso, né? Vão surgir outras atividades, por exemplo, de pessoas que vão estar homologando robôs, né? Pessoas que vão estar garantindo a qualidade dos robôs. Precisa de competência contábil, precisa de competência técnica, né? Então, de novo, eu acredito muito na necessidade realmente das pessoas se reinventarem e se tornarem relevantes, né?
E nesse caso específico não era esse o objetivo da companhia, tá? Eu queria mostrar... Mas é um risco. É um risco. Eu queria, então, para fechar, mostrar para vocês aqui um videozinho, é rápido, são alguns minutinhos, que mostra um robô em prática, né? Esse daqui é um teste de controle de segregação de função. Então, aqui o que o robô vai fazer é entrar no SAP, né, que é um ERP, é um sistema, né, robusto, vai buscar os lançamentos contábeis manuais daquele SAP, quem foi que realizou o lançamento manual e vai comparar se aqueles lançamentos manuais foram realizados por pessoas que também aprovaram os lançamentos. Então, aqui é avaliar se existe o risco do mesmo usuário lançando né, fazendo o lançamento contábil e aprovando o lançamento também, tá? Eu vou estar na... Ele tá... Então, aqui, não sei se vocês entenderam, desculpe estar em inglês, mas ele está buscando as informações do SAP, tá? Então, ele está exportando do SAP para uma tabela em um Excel mesmo. Ai, meu Deus, voltei, desculpe-me. Denise, por acaso tem ideia, essa atividade, quanto tempo era gasta e agora em quanto tempo é investido? Não sei, eu espero que vocês tenham entendido, mas aqui o robô que ele fez, né? De novo, ele foi lá no SAP, buscou as tabelas, ele foi montando, né, a evidência da execução daquele teste, poderia ser um controle, mas era um teste de controle, e no final ele detectou ali 21 casos de usuários que fizeram o que a gente chama de park and post, ou seja, fizeram o lançamento e aprovaram o lançamento, né? Então, Postal, tentando responder um pouquinho a sua pergunta, eu não tenho os dados exatos, mas fazendo uma analogia, né? Quanto tempo um analista, né, levaria para poder entrar nessas tabelas, talvez, sei lá, umas 2 horas, né, para poder exportar, buscar informação, depende muito também do tempo de latência, né, de resposta do SAP, né, para buscar essas informações, mas tá, talvez 2 horas, né? E esse robô, da forma que vocês viram, na verdade, a gente colocou meio que em slow motion, né? Porque, na verdade, o robô iria executar isso ou de madrugada ou em segundos ali, né? A gente colocou ali para poder, de fato, conseguir explicar para vocês. Mas a ideia é que, imagina um analista chegar, né, pela manhã e já ter isso pronto, na verdade, para analisar. Então, é essa a ideia. Né, é que, de fato, aqui seja uma substituição daquelas horas de compilação para que, de fato, seja analisado esses 21 casos aí que foram detectados como exceção. Né? Então, esse caso eu acho interessante porque ele pode ser replicado, né, analogamente para qualquer outra atividade, pelas funções que o robô realiza, que é muito simples, né? É buscar relatório no SAP, buscar uma informação no Excel, fazer um pivot table, né? Ou seja, fazer uma comparação e mostrar o resultado. Mas o ganho aqui é focar onde, de fato, merece. Analisar causas raízes, por exemplo, né? Analisar melhorias de processo, onde, de fato, está havendo, né, essa situação que mereceria revisitar, né? Então,
Será que a gente realiza? Será que as empresas focam nisso, né? Ou realmente os 20% é nisso e os 80% estão nas atividades anteriores, né? E aí... Legal. Posso fazer um comentário rápido, Denise? Pois não, por favor. Esse é o último slide. Tá legal. Falando um pouco da própria auditoria, né? O que é interessante, a gente tem clientes que têm diversos RPs, né? E muitos deles têm o SAP. E Sim. todo SAP, se ele for um sistema, vamos falar assim, estandarizado ou padronizado, ele tem lá as suas transações, né? Tem a transação de apuração de como faz o cálculo da obsolescência dos estoques, o impairment do conta receber, etc, etc. A gente desenvolveu robôs, né? Os RPAs, robozinhos, que basicamente são informações que simplesmente se plugam a essas transações, e o que demorava para nós algum tempo para ser realizado, agora é um clique, porque simplesmente a gente pluga isso naquela transação e a gente já tem o resultado, e a auditoria está feita sem precisar sequer fazer um trabalho tão extenso como era feito no passado. É apenas um exemplo do que a gente tem feito de utilização dessas informações para o trabalho do auditor. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Esse é o último slide aqui, são, na verdade, algumas mensagens que eu achei importante estar trazendo para vocês, reforçando vários dos pontos que a gente já falou aí ao longo da apresentação. Então, considere se adequar, né, à estratégia de digitalização. Então, é isso que a gente tem falado, né? Adequação, estou falando seja no âmbito da empresa, né? Mas no âmbito de pessoas também, né? Se fazer uma reflexão de qual é meu gap, né? O que eu preciso para me adequar. Selecione os processos certos, avaliando todos os benefícios. Então, uma questão que a gente sempre traz, né? No que tange aí automação, é que precisa de fato ser analisado não o que pode ser automatizado, mas o que deve ser automatizado, né? Faz sentido eu gastar um tempo de automação em atividades que são anuais, né? Que eu realizo, né, 1 ou 2 vezes no ano, que eu gasto, sei lá, algumas poucas horas. Ele poderia ser automatizado, mas ele deve ser automatizado. Então, focar em processos certos, né? Onde priorizar, onde gastar energia, ali, tempo, investimento. Pensar nas pessoas primeiro, então um pouco ali da resposta da Fernanda, né, tá, e aí o que é que eu vou fazer com essas pessoas? Então tem uma mensagem importante aqui, né, que as organizações estão pensando nas pessoas, né, muito fortemente, considerar a experiência do cliente aí como um dos principais fatores, né, então o que é que eu vou ganhar com isso, qual vai ser o valor agregado. Adaptar o modelo operacional, a gente já falou bastante ali, nessa jornada, ter a base fundamentada é importantíssimo. Gerenciar a automação em sua estrutura de risco, considerar, então, os olhares de riscos aí nessa jornada. Envolver a função tecnologia, isso acho que é bem lógico, né, e bem inerente. E identificar e gerenciar as preocupações sobre segurança cibernética. Esse é um ponto importantíssimo, né? Privacidade e segurança cibernética é um tópico realmente que não dá para a gente deixar de trazer e destacar. Tá? Não sei se tem mais alguma pergunta, Denise, Priscila. Não, basicamente aqui você já recebeu um convite dos professores Bruno e Isabel para tomar um café lá na USP, para você falar um pouco sobre como fazer com que o que você acabou de apresentar se transforme numa cadeira. Então, até convidando você para justamente tocar, né, Bruno? E Isabel, obrigado pelos comentários. Eu acho que foi muito legal e realmente diversos comentários à medida que o pessoal foi ouvindo você, aqui todos fazendo concordâncias, afirmações positivas sobre o que você falou. Algumas pessoas, como a Vera também, falaram assim, pô, você realmente trouxeram para nós uma visão diferente do que a gente de fato precisa. Então, diversas mensagens de agradecimento pelo que vocês fizeram. Bem, a gente, a partir de agora, cumprindo com o nosso horário, aí, meio-dia, a gente termina o evento, do ponto de vista de apresentação, e a gente, Priscila, pode depois administrar aí a abertura de microfones, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, né, de própria voz também, a gente organiza isso, de repente faz um comentário no chat aqui, a Priscila consegue organizar, e aí, como de fato a gente como a gente combinou no começo, nós ficamos à disposição aí por mais alguns minutos. Eu sei que a partir de agora o que separa vocês do almoço somos nós, né, e a gente não quer que isso seja um problema, né.
Então, ficamos à disposição aí, Priscila, se puder monitorar quem são as Tá. pessoas que Se pedem a alguém quiser palavra, falar, pode pedir aqui, a gente tenta tirar ou aqui o escrever também, bloqueio. se for a forma mais conveniente. Utilizem a forma mais conveniente de se comunicar conosco, a gente fica à Pois é. disposição aqui. A ideia é ficar nesses minutos finais aqui à disposição para ouvir, comentar, trocar experiências, ideias e Legal. realmente pensar. Fico feliz, então, Postal, que tenham, né, tido comentários aí. Fico à disposição, professores, né, para a gente bater outros papos, né. Eu queria só reforçar, então, esse DFA, que é o Digital Fitness App, que é um app que a gente tem disponível no App Store. Houve uma extensão, né, de até junho de 2021. Está disponível para todos vocês. É uma plataforma que foi inicialmente trazida para os profissionais da PwC no mundo todo, e a PwC, né, como iniciativa aí, da pandemia, estendeu, né, e abriu essa plataforma para a utilização do público em geral. É muito legal, que é uma plataforma que você consegue definir o seu plano, né? Quanto tempo por semana eu gostaria de despender, né, no meu aprendizado digital. Você determina e você vai ganhando pontos, né, e aumentando sua proficiência ao longo do tempo, né? Então, é muito legal, você vai saindo de Explorer até você poder ser o que ele chama de... Até estou com o meu aqui, ó, vou mostrar, ó, de Accelerator, né? Então, é isso, é uma forma divertida de vocês aprenderem. Então, coloco à disposição todos vocês e obrigada mais uma vez aí pelo convite, foi um prazer estar com todos. Denise, você trouxe uma informação que nem eu e a Priscila tínhamos, que ele tinha sido estendido para 20, porque tecnicamente nós começamos isso, nós começamos isso em março, né, quando começou a pandemia se iniciou e a gente resolveu então, esse é um produto que a gente comercializa e a PwC está disponibilizando para as pessoas. Exato. Eu diria para vocês que vale muito a pena vocês fazerem essa primeira avaliação. Com certeza, como a Denise comentou, vocês vão sair, a exemplo de mim, frustrado com o quanto eu desconheço do assunto. O meu score está baixinho, mas, ao mesmo tempo, com a mensagem negativa também, nós somos orientados e guiados para justamente buscar a proficiência naquilo que a gente gostaria. Então, realmente, o app, do jeito que está organizado, é fantástico. Então, recomendo a todos que invistam, é investimento sim, em vocês entrarem no app, fazerem o cadastramento. No mínimo, vocês vão sair frustrados de quanto vocês precisam aprender e nós precisamos, eu faço parte disso, porque isso não termina, né, Denise? Aquela maratona de 42 quilômetros, mas ao mesmo tempo você parece estar sempre parado nos 10 quilômetros, né? O meu digital a fitness, eu coloco 20 minutos por semana, né? Então, eu me dedico 20 minutos, né? E é uma graça, porque você fica realmente querendo chegar na pontuação máxima, que são 420 pontos, né? Mas não é fácil, você faz esses 20 minutos para ganhar 4, 5 pontos, né? Às vezes, então é bem divertido, assim, uma forma bem divertida de a gente estar melhorando a proficiência nos temas digitais. Legal. Tem uma perguntinha aqui, da Thaís. Quais são os mecanismos tecnológicos desenvolvidos pela empresa para mitigar riscos na auditoria remota, nesses novos tempos? Não sei se a gente tem alguma coisa para contribuir aí. Desenvolvidos pela empresa. Eu acho que a auditoria remota é uma realidade, né? Hoje em dia, por incrível que pareça, a gente os trabalhos do auditor continuam acontecendo na grande maioria dos casos. Logicamente, depende muito de como está a estrutura dos nossos clientes, mas a auditoria remota tem acontecido com tranquilidade, à medida que nós já vimos num processo de digitalização, que é diferente de digitização, né? As empresas, os clientes já tinham os documentos, muitos documentos físicos já estavam digitalizados e eram disponibilizados para auditoria dentro de um portal que nós temos, né, como uma ferramenta de auditoria,
e esses trabalhos vinham acontecendo sem qualquer problema, sem qualquer intempérie, né? Então, realmente, a auditoria remota tem acontecido. Logicamente, é uma preocupação muito grande do auditor, porque à medida em que o documento ele é digitalizado, né, precisamos também garantir que aquela digitalização ela foi a origem dela é um documento, a fonte dela é um documento original, né, não teve nenhuma edição. Então, logicamente, isso tem um risco associado a isso para fins de auditoria que o auditor tem que estar atento de como assegurar que isso esteja mitigado. Mas aí, Thaís, é importantíssimo, sim, é alguma coisa que está acontecendo desde... Eu diria que esse processo ela já tem tranquilamente uns 4 anos, né, Denise e Priscila, de realmente a gente recebendo os documentos de forma digital e sendo feito os trabalhos de forma remota. Logicamente, eu acho que só a questão da pandemia só trouxe uma evidência mais convicta de tudo que realmente isso pode ser feito sem prejuízo. A tecnologia, de fato, já está na nossa vida, né, Postal, como você está falando, já há um bom tempo, com todos os aspectos de segurança, né? Então, por exemplo, numa conexão remota, a gente, né, só pode realizar com uma VPN ligada, né? Então, tem todo um arcabouço aí tecnológico de infraestrutura por trás para garantir que todos esses riscos estão sendo endereçados, e as próprias plataformas que a gente tem, então, por exemplo, uma circularização hoje, nossa, ela pode ser feita 100% digital, né? Ou seja, sem nenhum tipo de interferência ali de papel, né? Ou dados não estruturados, né? Não digitalizados, como o Postal falou. Isso traz uma segurança muito grande. Tem riscos por trás? Tem, mas toda e qualquer tecnologia que a gente utiliza, antes tem uma avaliação muito grande, né? Então, quais são os caminhos que vão ser, né, percorridos, né? De fato, a gente tem a segurança via VPN, todos os nossos canais de segurança do início ao fim do processo. Então, é uma preocupação muito grande nossa, né, de garantir a segurança, seja de cyber ou privacidade. E o outro lado comportamental, né? Então, a gente tem tido muita instrução o tempo todo, né? Uma preocupação muito grande de como a gente está se comportando e qual a instrução que a gente dá para os nossos profissionais de estar se comportando nesse mundo remoto, né? Então, acho que foi um pouco da pergunta que foi trazida. Acho que o professor Bruno queria falar, vou ver se eu consigo aqui dar acesso no microfone, professor. Enquanto você vai cuidando aí, eu vou fazer um comentário. Acho que já está aberto, professor. Professor, só 10 segundos. Nós temos um treinamento, né? E realmente a questão da VPN, e lá do outro lado tinham pessoas que estavam justamente tentando roubar informações. E aí o que acontece? A VPN, naquele treinamento, né? A VPN é uma rede privada, é uma rede de internet privada, protegida, ou seja, né? Protegida e privada da firma, né? E por alguma razão a pessoa não conseguiu, e aí ele foi querer utilizar a rede do hotel, só que a rede do hotel, eles fraudaram a rede do hotel e colocaram um nome mais pomposo do que a própria rede do hotel. Então a pessoa simplesmente falou assim: não, a rede do hotel é tão seguro quanto a VPN, passou assim pela cabeça dele. E no final das contas, as informações, dados estavam sendo fraudados enquanto ele estava acessando essa rede que ele achava que fosse segura, né? Então, são detalhes que realmente faz parte da vida real e que a gente, a todo momento, é lembrado na nossa organização. Professor, bom dia, pode falar, por favor. Não, gente, realmente só queria, em nome aí da FEA e do departamento, agradecer a vocês aí da Price, que sempre mantém aí a parceria com a gente e trazem informações tão atuais, conhecimento aí para todo mundo. Eu não tinha oportunidade de conhecer a Denise ainda, mas apenas virtualmente, foi um grande prazer. O Postal já conheço há algum tempo, a Priscila também, né? Mas agradeço pela abertura de realizarmos essa parceria aí nesse tema, que realmente a gente sente que é uma carência no nosso curso e é uma demanda grande do mercado, da profissão, e ao mesmo tempo é muito difícil para nós mesmos, docentes. Eu, por exemplo, conheço pouquíssimo disso, né? Quem que vai ensinar isso? Então, essas aproximações aí com as empresas, né, com o mercado, elas são riquíssimas e, sem dúvida, esse encontro para tomar um café, que eu espero que possa ser realizado em breve,
Vamos sim, professor, com certeza. A gente possa desenvolver isso e também agradecer a Isabel aí, que é uma colega aí de Portugal, que a gente tem bastante contato e certamente vamos conversar, mas obrigado mesmo e vamos desenvolver algo aí com certeza. Prazer é Ótimo, nosso. professor, excelente, conte conosco, eu acho que é aquilo que nós comentamos no chat, né? Eu acho que o processo ele se retroalimenta, né? À medida que a academia qualifica melhor os profissionais, nós também somos beneficiados com mais, ou seja, é uma espiral positiva. Conte conosco, sim. Eu acho que a Denise até gostaria de tomar um café em Portugal, mas como ela pode remotamente tomar esse café aqui em São Paulo, a professora Isabel também fica à disposição, né? Nós ficamos à disposição caso vocês queiram avançar em algum projeto como dessa natureza junto à universidade em Portugal. Verdade. Prazer é nosso. A Isabel está sempre aqui também, daqui a pouco ela vem para o Brasil e se junta. Legal. Legal. Perfeito. Muito bem. Professor, obrigado pelos comentários. Priscila, mais alguma observação? Acho que comentaram aqui não, todos muito agradecidos aí pela apresentação da Denise. Você já Temas comentou, atuais. Priscila, que o Congresso está gravando, né, todo o evento, né, para aqueles que estiverem interessados no conteúdo e nos slides, né, o próprio Congresso. E também nós comentamos no começo da apresentação que nós vamos estar disponibilizando esse material, certo, Priscila? Sim, hoje até o final do dia vai no e-mail de cada um que utilizou o e-mail de cadastro no Congresso, aí vai um agradecimento e vai os links do YouTube das gravações já hoje. As da PwC, né? As do evento mesmo do Congresso USP, acho que demora uma semana ainda para eles liberarem o conteúdo, mas das palestras da PwC vão estar no YouTube hoje no fim do dia já. Muito bem. Bem, como de praxe, a gente vai ficar mais uns 15, 20 segundos. Se a gente não vê nenhuma manifestação, a gente agradece e nós vamos continuar. Nós temos uma sala no Congresso, né, que é a sala da PwC. O pessoal da PwC, Priscila, eu e outras pessoas estão ali presentes na sala. Caso vocês queiram conversar, trocar alguma ideia, saber um pouquinho mais, fiquem à vontade, a gente vai estar ali para recepcioná-los, tá bom? Sim. Então, Priscila, esperar mais uns 5, 10 segundinhos aí, se a gente não vê Tá mais bom. mensagens, a gente agradece, porque, como eu comentei, nós somos as únicas coisas que separam eles do almoço. Né? Então, Do almoço, é uma concorrência desleal aí, eu vou estar... Por enquanto não temos mais questionamentos, não, então, todos agradecendo aqui a participação, a apresentação. Obrigada, Denise. Obrigada a vocês, obrigada mais uma vez pelo convite. Valdir aí, maior que a fome ainda foi a apresentação. Boa, Valdir, claríssimo. Legal. Se nós estaremos na sala à tarde, sim, estaremos, certo, Priscila? Isso, mas não teremos uma apresentação, mas estaremos na sala. Isso, a ideia de estar na sala ali é justamente ouvi-los e bater um papo, tá bom? Sim. Legal. Mais uma vez, pessoal, obrigado a todos, um bom almoço, bom final de evento e bom final de semana. Bom final de semana. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.